Senhor, minha força está no Senhor, Ele é minha herança para sempre, sua beleza para sempre vai durar. Esses últimos meses eu tenho meditado muito em uma reunião que o apóstolo Paulo fez com alguns presbíteros. E essa reunião ela está descrita em Atos capítulo 20. Eu queria rapidamente falar com você. Eu não quero pregar nessa manhã. Na verdade, eu só queria repartir um pouco do que está no meu coração. Atos capítulo 20, para mim, esse é um capítulo muito importante para todos aqueles que são presbíteros da igreja de Jesus, que são pastores, que são líderes, que estão na frente do povo, não é? O apóstolo Paulo está saindo da Macedônia, indo para Jerusalém. E eu não sei se você sabe, mas Paulo, ele teve uma experiência, ele teve um tempo muito proveitoso com os nossos irmãos ali de Éfeso, né? Paulo chegou em Éfeso e ele foi resistido. Ele foi resistido pelos irmãos de Éfeso, né? Principalmente pelos líderes ali de Éfeso. E por ser resistido enquanto ensinava nas sinagogas, Paulo começou uma escola. Paulo foi reunir e começou uma escola chamada Escola de Tirano. E Paulo passa ali 2 anos ensinando na Escola de Tirano, se dedicando, né, ao ensino, né, se dedicando à palavra, se dedicando aos irmãos. E nesse texto aqui, especificamente falando, Paulo está indo da Macedônia de volta para Jerusalém. E não só Paulo, mas todos aqueles que conheciam Paulo e conheciam a sua trajetória e conheciam a liderança de Jerusalém, a liderança de Roma, né, os líderes, os sacerdotes de Jerusalém, sabiam que não era uma boa escolha de Paulo voltar para Jerusalém. Era um risco, era algo muito perigoso, não é? Mas nessa volta, né, Paulo decide reunir os líderes de Éfeso. Ele faz uma reunião com o presbitério da igreja de Éfeso. E o que Paulo fala nessa reunião tem sido um balizador para mim nesse tempo. Tem sido um balizador. Então, no versículo 17 de Atos capítulo 20, diz assim, ó: Paulo não foi até Éfeso, tá? Só para a gente... Ele foi até um lugar chamado Mileto. E para encurtar, para não, entre aspas, perder muito tempo, porque se ele fosse até de Mileto para Éfeso, dava mais ou menos ali uns 30, 40 quilômetros. Então, para ele ir lá e voltar para Mileto, para continuar a viagem, demoraria muito tempo. Então, o que Paulo faz? Ó, vem todo mundo até aqui, eu reúno com vocês em Mileto, daqui eu continuo minha viagem, tá? Para você entender que mesmo todo mundo à volta de Paulo percebendo um risco em Jerusalém, Paulo estava apressado para ir para lá, como se alguém tivesse dizendo assim: cara, toma cuidado, cara, se tu for para ali, tu pode sofrer, tu pode ser assassinado, tu pode ser morto, tu pode ser... Paulo fala assim: não tem problema não, moço, bora fazer o que tem que fazer, porque eu preciso ir logo para lá. Porque o que movia Paulo não era... Aleluia. Tá vendo aí, mãe? Tudo com frio. Amém. Porque o medo... O que movia Paulo não era os seus sentimentos. Vocês estão aí? O que movia Paulo não era as circunstâncias, não era as ameaças. O que movia Paulo não vinha de fora para dentro. Então Paulo estava
se movendo de modo que o que deveria se cumprisse logo. Sabe, Jesus, quando Judas vem, ele fala assim: meu amigo, não perde tempo não, cara. O que você tem que fazer, faça logo. Irmãos, isso aqui me ensina a respeito de algo que muitos de nós, eu estou falando aqui para líderes, isso me ensina a respeito de algo que muitos de nós temos como nosso companheiro de jornada, algo chamado procrastinação. Jesus fala assim: se for até para traia logo. Imagine para fazer coisa boa. Se até para fazer o que é ruim, você tem que fazer logo, imagine. Entende? Nós estamos procrastinando coisas boas. Se Jesus está dizendo: cara, se você está aqui para me trair, tu está esperando o quê, moço? Trai logo. Então Paulo está dizendo assim: gente, eu não posso perder muito tempo. Eu preciso reunir com vocês. Eu preciso estar junto com vocês. Eu tenho que fazer essa reunião. Mas cara, venham tudo para cá, porque até eu ir aí voltar, eu vou demorar a chegar onde eu tenho que chegar. E você vai ver aqui o que esperava Paulo em Jerusalém, segundo ele mesmo sabia, comunicado pelo próprio Espírito. Não é? Então nós precisamos, como pastores e líderes da Igreja de Jesus, irmãos, entender que existe um movimento, existe uma dinâmica que nós precisamos obedecer. E aí nós temos aquele, entre aspas, poder para acelerar as coisas ou para atrasar as coisas. Precisamos começar a entender que existe uma dinâmica correta. E a impressão que eu tenho com relação à minha vida, não sei como você olha para a sua, mas parece que às vezes eu estou atrasado por causa da procrastinação, porque eu vou deixando algumas coisas, porque coisas que eu preciso fazer, eu vou deixar. Não, moço, isso aqui eu faço depois. Não, isso aqui não, isso aqui eu converso depois. Não, isso aqui eu resolvo depois. Não, isso aqui eu oro depois. Não, eu estudo depois, eu leio. E eu vou falar uma coisa para vocês com relação à nossa relação com o Senhor. Não deve haver concessão. Quando você procrastina a relação com o Senhor, irmão, você está abrindo mão do fôlego de vida, da força que te move. Você está entendendo isso? Então Paulo está dizendo assim: eu sei o que me encontra lá, mas eu preciso reunir logo com vocês. Então ele promove essa reunião. Os líderes de Éfeso vêm para Mileto. E aí ele faz essa reunião e ele começa falando assim no verso 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse. Olha como ele começa. NVI, essa versão aqui, né? Olha como ele começa a reunião. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Paulo começa aqui falando de um princípio chamado princípio da transparência. Ele fala assim: ó, primeira coisa, todos vocês aqui sabem como eu vivi. Todos vocês aqui sabem a maneira como eu vivi no meio de vocês. E assim, a minha vida não oscilava. Eu não cheguei aqui de um jeito e com o tempo eu fui me tornando outra pessoa. Eu não comecei a viver de uma forma e o tempo foi passando e eu fui mudando. Não, desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui até hoje, a minha vida está na luz. Vocês sabem como eu vivo. E mas quando eu li isso aqui, eu me questionei. Porque assim, ó, eu vou falar para vocês a forma como eu medito, como eu leio a Bíblia. Tem hora que eu leio a Bíblia para me alimentar, né? E geralmente eu faço isso quando eu medito. Tem hora que eu leio a Bíblia às vezes como um pão para repartir, mas eu leio a Bíblia às vezes como um pão para me alimentar. Quando eu leio como um pão para repartir, a pergunta que eu faço é: como que eu posso comunicar isso para a igreja? Mas quando eu estou meditando, a pergunta não é como eu faço isso para lá, como eu compartilho isso, mas é como isso me alimenta. Então a primeira pergunta que eu fiz quando eu olhei para esse texto é: tem alguém à minha volta que sabe como eu vivo de verdade? Eu poderia falar isso daqui que Paulo falou? Eu poderia falar isso aqui para alguém? Ó, você sabe como eu vivo. Não tem segredo entre a gente.
existem áreas da minha vida que ainda não estão totalmente na luz. Vocês estão entendendo isso, irmão? Vocês sabem como eu tenho vivido em todas as áreas da minha vida? Ou é só algumas áreas? Ou é só aquilo que eu quero mostrar? Tem alguém que nos conhece completamente? Porque para mim, irmãos, um dos maiores perigos de homens e mulheres de Deus que estão na frente de alguma coisa na igreja de Jesus é terem áreas obscuras na sua vida, é não poderem falar isso aqui para alguém. Vocês sabem como eu vivi desde o dia que eu pisei aqui. Ou eu só transmito para as pessoas aquilo que eu acho conveniente? Porque como eu costumo falar, Jesus nos conhece por dentro. Ele sabe todas as vezes que nós dissemos sim, enquanto nós queríamos dizer não. Ele sabe todas as vezes que a gente concordava por fora, enquanto discordava por dentro. Ele sabe, todas as vezes. Mas a questão não é o que Deus sabe a nosso respeito. Paulo não está dizendo aqui, gente, é o seguinte: vocês são líderes junto comigo na igreja de Éfeso, vocês começaram a igreja comigo. Deus sabe como eu vivi desde quando eu cheguei aqui. Porque Deus sabe. Paulo sabe que Deus sabe. Paulo está dizendo assim, ó, vocês sabem como eu vivi. A minha vida é um livro aberto. Você está entendendo isso? Então gerou esse questionamento dentro de mim: quem sabe como eu vivo? Quem são as pessoas para quem eu abro a minha vida? Irmão, quem são as pessoas que batem o olho em mim e sabem como é que está meu coração? Tem que ter alguém assim, cara. Tem que ter alguém assim, que bate o olho em você e fala assim: fala aí, o que é que tu tem? Não estou bem, tá não. Fala aí, eu sei. Porque eu tô vendo mais fundo. Eu estou indo além daquilo que os olhos normais podem ver. Eu conheço seu coração. Quem sabe como você vive, querido? Preste atenção nisso, irmãos. Isso é uma medida protetiva. Eu estou compartilhando com você uma medida protetiva. Isso nos guarda de fazermos planos obscuros, de termos segundas intenções. Isso gera companheiros de jornada que estarão dispostos a caminhar uma segunda milha. E você precisa entender o que é caminhar uma segunda milha. A gente estava conversando sobre isso ontem. Qual que é a ideia de segunda milha quando Jesus fala sobre isso? A ideia é essa aqui, ó. Quando chegava um estrangeiro, um visitante, o senhor da casa oferecia para esse visitante um escravo. Ele acolhia ele, ficava na sua casa, e ele dizia assim: olha, você vai para onde? Eu estou seguindo viagem para tal lugar. Tá, eu vou te dar um escravo meu, e esse meu escravo vai caminhar com você uma milha, carregando as suas coisas, até você chegar em um certo ponto. Esse era o costume da época. Vocês entendem isso? O que Jesus está dizendo é: você como escravo, o escravo era obrigado a caminhar até onde o seu senhor mandava, que geralmente era uma milha depois da cidade. Vocês estão entendendo, gente? Então ele andava uma milha. Depois, esse escravo não era mais obrigado a ir, porque o seu senhor mandou ir até aqui. Então ele pegava a carga do viajante, entregava para ele e voltava para o seu senhor. O que Jesus está dizendo é: nós precisamos ser diferente. A gente tem que ir além daquilo que a gente é obrigado a fazer. Andar uma segunda milha é chegar num lugar que você deveria pegar a carga e dar para o visitante e dizer assim: não, eu vou mais uma milha com você. Não, mas você não precisa. Não, mas eu não vou por obrigação, eu vou porque eu quero. Eu não preciso ir, eu não sou obrigado a ir, mas eu vou. Isso é andar uma segunda milha. Você entende? Então na primeira milha você é obrigado. Na segunda milha não, você vai porque quer. Quando você reparte o coração, você atrela você companheiros de segunda milha. Ninguém anda com você obrigado. Todo mundo é livre para ir. Por que você não vai? Porque eu sou um companheiro de segunda milha. Se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora.
quiserem ir, vão. A pior coisa que tem é um pastor que tem perto de você, uma equipe que está lá obrigada, irmão. É ou não é? Por que você não sai daqui? Porque eu dependo da igreja, eu ganho salário, eu dependo do pastor, porque se não fosse isso eu ia. O que vincula as pessoas a você? Você entende isso? Por que as pessoas estão perto de ti? É porque elas têm o teu salário, ou é porque elas têm o teu coração? Porque se as pessoas estiverem perto de você porque elas têm o teu salário, um dia que elas não tiverem o seu salário, elas vão embora. Elas estão lá na primeira milha. Quase estão entendendo isso? Então Paulo fala assim: gente, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês esse tempo todo. Não tem nada na minha vida que vocês não conheçam. Aí ele continua dizendo assim, ó, aí ele começa a falar como ele viveu. Ele fala assim, ó, servir, bota aqui para mim, por favor. Verso 19. Servir quem? Ao Senhor. Ele não fala assim: vocês viram como eu tive aqui servindo essa igreja, servindo vocês. Não, eu servi ao Senhor. Irmãos, sabe por que Paulo não era... Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Paulo chega um ponto que ele fala assim, ó, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então a partir de agora, o sangue de vocês não vai ser mais cobrado de mim. Estou indo embora, vocês talvez não verão mais a minha face. Paulo está dizendo assim, ó, eu não sou refém de vocês. O povo começou a chorar. Paulo poderia dizer assim, tá bom. Vocês estão muito chorando, então eu vou ficar. Tá bom, não vou mais não. Paulo fala assim, não adianta chorar. O choro de vocês não vai mudar o meu destino. Porque um homem de convicção não é mudado pelas emoções que estão à sua volta. O problema é que nós, pastores, gostamos de nego chorando perto da gente. Tá bom, eu sei que eu sou indispensável, então eu fico, vai. Aí é uma troca de chapéu, é pastor carente dando chapéu para liderado carente. Entendeu? Paulo, por favor, não vai, cara, você vai morrer. Então tá bom, eu não vou não, então eu fico. Não, moço, não adianta chorar. Eu sei que eu vou morrer. Presta atenção. Olha o que ele fala no verso 23. Bota o verso 23 para mim aqui, Lebron. Olha que bênção. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimento. Paulo fala assim, eu não sei o que vai acontecer lá. Eu só sei que eu vou sofrer. Aí a galera começa a chorar. Era uma desculpa para ele ficar, gente. Sim ou não? Era uma desculpa para ele dizer assim, tá bom. Eu vou sofrer mesmo, então eu nem vou mais. E aí, desculpa que eu tenho aqui, Deus, o povo aqui, eu não posso deixar os meus discípulos, né? O povo está chorando, sofrendo. Então assim, nem eu sofro lá e nem ele sofre aqui. É melhor a gente... Paulo fala assim, não adianta chorar, eu vou. Sabe por que Paulo, bota o 20 de novo. Sabe por que a emoção das pessoas não mudou o destino de Paulo? Porque Paulo... Não, 19. Porque Paulo servia ao Senhor. Paulo não servia as pessoas. Paulo servia ao Senhor. E quando você serve ao Senhor, você deixa de ser refém das pessoas. Se vem a cidade toda para uma reunião de pastores, você prega. Se não vem, você prega do mesmo jeito. Você está servindo ao Senhor. Se vem 4 pastores para um café, você faz. Se vem 100, você faz, porque você está fazendo para o Senhor. Aleluia. Se dá 5 pessoas no seu culto, você chapa o coco. Se dá 200, você chapa o coco do mesmo jeito, porque você está servindo ao Senhor. Se Deus falou para você ir numa direção, você vai, mesmo todo mundo chorando, dizendo para não ir, porque você está servindo ao Senhor. Sabe qual é o grande problema? É que muitos de nós pastores nos tornamos servo das pessoas. Então Paulo fala assim, vocês sabem como eu vivi entre vocês, servindo ao Senhor. E por servir ao Senhor, a emoção de vocês não muda
o meu destino, mesmo sabendo que o que me espera ali na frente é sofrimento e prisão. Meu Deus, gente. Ou isso aqui é uma loucura, ou nós estamos tudo errado. É ou não é? Ou eu estou lendo aramaico, isso aqui, é grego, hebraico, seja lá o que for, ou isso aqui, ou o que nós estamos fazendo na igreja. Porque nós estamos fugindo do sofrimento, cara. Aí ele fala assim, ó: servir ao Senhor com toda a humildade, e o que mais? Com lágrimas. Top, muito bom até aqui, mas continua lendo. Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ainda tinha gente no meio de vocês que me resistia. Mas preste atenção, irmãos, deixa eu te entregar aqui um código, uma chave. Preste atenção. Paulo está dizendo assim, ó: haviam pessoas conspirando contra mim, mas isso não afetou a minha humildade e não secou os meus olhos. Sabe o que eu entendo aqui? Paulo fala assim, ó: eu estou indo no espírito contrário. A maneira como eles vieram de lá não definiu a maneira como eu fui daqui. Estava conversando com o Eduardo ali agora há pouco. Sabe quando Davi está diante de Golias e fala assim, ó: você vem contra mim com espadas, dardos e escudos, mas não vai, a forma como tu vem contra mim não vai definir a maneira como eu vou contra ti. Você vem contra mim com espadas e escudos, eu vou contra ti em nome do Senhor. Não, está todo mundo me atacando, não interessa, pode vir espada de lá para cá, daqui para aí vai amor, daqui para aí vai humildade, daqui para aí vai lágrima. Porque o que eu tenho percebido, meus amados e queridos irmãos, com todo respeito eu falo isso para vocês, o que eu tenho percebido é que o que está definindo o nosso pastoreio é a reação das pessoas. Irmãos, eu conheço pastores que se tornaram amargos por causa da comunidade que ele pastoreia. Essa igreja não cuida de mim, e ele começa a devolver ódio. Você entende isso? Ele fala assim: vocês sabem como eu servi vocês, aliás, você sabe como eu vivi no meio de vocês, você sabe como eu servi ao Senhor com toda a humildade, mesmo sofrendo conspirações dos judeus. Os caras vindo contra mim, eu poderia dizer assim: porra, agora vocês vão ver. Aí o orgulho contamina o coração, aí o orgulho se torna a força que move o cara a agir. Ele fala assim: não, eu não perdi nem a humildade nem as lágrimas. Cara, isso é loucura, irmãos. Do jeito que vieram de lá, não mudou a forma como eu fui daqui. Você está entendendo isso? Você está aí, irmão? Aí olha o que ele fala no verso 20. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Cara, irmãos, preste atenção numa coisa. O que está definindo a nossa pregação? Porque muitos de nós pastores estamos usando os nossos púlpitos para derramar o nosso coração de situações que a gente não tem coragem de falar na mesa, olhando no olho do cara. Então, estão conspirando contra mim. Eu venho no púlpito e falo assim: é porque tem gente. Eu falo assim: não, nada disso afetou a pregação do evangelho. Eu não deixei de pregar o que é proveitoso para vocês. Irmão, tanto de gente que parou de pregar o que é proveitoso para falar abobrinha na igreja, porque não tem coragem de sentar numa mesa, olhar no olho e falar assim: você está errado, meu filho, você falou isso, 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 ou não falou? Paulo fala assim: não deformou a minha pregação. Eu vou assim, eu não vou falar em porcentagem não, porque eu posso errar feio, mas muita coisa que se é pregado na igreja de Jesus hoje, não tem proveito nenhum para aqueles que estão ouvindo. Nenhum. Pode esquecer o que está sendo pregado hoje, que não serve para nada. Sabe por quê? Porque o que está definindo a pregação é as circunstâncias. O cara não vai na Bíblia buscar o evangelho para pregar.
Ele fala de perdão porque ele viu que alguém tem que perdoar ele, ou ele tem que perdoar alguém. Ele fala de amor porque ele percebeu na igreja que os irmãos precisam se amar mais. Eu olhei e eu vi que a igreja precisa servir mais, então eu vou falar de serviço. Então o que define a pregação é a circunstância, e não a palavra. Você está aí? E aí a gente não edifica uma casa fundamentada corretamente. Eu acho que talvez às vezes eu penso que nós, pastores, não temos noção da responsabilidade que está sobre nós, irmão. Às vezes eu acho isso. Eu escuto tanta coisa que tem hora que eu paro e falo assim, não, eu acho que a gente não tem noção da responsabilidade que está sobre a gente, não. Aí ele continua dizendo assim, testifiquei tanto a judeus quanto a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o povo, não importa se é judeu, não importa se é grego, não importa se é rico, não importa se é pobre, ele tem que se arrepender e acabou. Não há segregação eu não promovi segregação em Éfeso. Não, eu sou judeu. Não, então tu está de boa. Não, eu sou grego. Não, todo mundo tem que se arrepender. Se pecou, tem que se arrepender. Não, eu tenho dinheiro. Não, então você senta para cá. Não, eu não tenho. Então o tratamento é diferente. Não, meu amigo, não interessa. É judeu, é grego, é rico, é pobre, é classe social, cor de pele. Todo mundo tem que se arrepender. Se quer chegar até Deus, tem que se arrepender. Acabou. Aí Paulo agora começa a falar qual é a força que move ele. Verso 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. O que é isso aqui, irmãos? Isso é dependência de Deus. Paulo fala assim, cara, eu estou sendo levado para Jerusalém, eu não tenho segurança nenhuma do que vai acontecer comigo lá. Olha a movimentação apostólica. É igualzinho hoje, né? Hoje a gente quer garantias, seguranças. Tá, tu vai me enviar, mas eu vou ganhar o quê? Vai me pagar quanto? Ainda bem que isso não acontece no Maranhão, só acontece por sul para lá. Essas coisas só acontecem. Acho que nem no Brasil acontece isso. A gente quer seguranças. Eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar o quê? Paulo fala assim, gente, eu não sei nem o que vai acontecer lá, mas eu estou sendo empurrado pelo Espírito. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito. Vocês estão aí? Só sei de uma coisa, que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Quem de nós iríamos, irmão? Querido, eu quero te enviar para uma missão apostólica. Eu vou ganhar o quê? Nada, não sei. Qual é a segurança? Nenhuma. Qual é a garantia? Que tu vai se ferrar, sofrer pra caramba e ser preso. Bora? Se quiser, vem que a gente envia. Quem de nós iríamos, irmão? Nós íamos nos agarrar na emoção das pessoas. Pastor, não vai, se o senhor for, essa igreja fecha. Aposto, pelo amor de Deus, se você sair daqui, ninguém aguenta, o povo chorando aí, ó. É mesmo, né? Não, então não vou não, porque eu vou fazer mal para a igreja se eu for. Irmãos, ou isso aqui está tudo errado, ou nós estamos perdidos. Quantos estão entendendo isso? Aí no verso 24 ele fala assim, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Por isso que ele foi. Foi por isso que ele foi. Ele falou assim, a última coisa que eu considero valiosa é a minha vida. Então se é para acabar com ela, que acabe. O que tem valor? Terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Deixa eu te contar um segredo que tem aqui. Sabe qual é o grande problema? Eu falo isso com muito temor, tá, gente? O grande problema é que muitos ministérios não foi o Senhor que confiou. Porque o ministério que o Senhor confiou, Ele garante em conservar. Mas o ministério que você promoveu, aí você tem que proteger mesmo. Aí você não pode ir para um lugar que você sabe que você vai sofrer. Você não pode ir para uma situação que sabe que você foge de ameaças.
Paulo fala assim, gente, eu não tenho minha vida como preciosa. O que eu vou fazer é gastar a vida, é correr a carreira para cumprir o ministério que foi Deus, foi o Senhor Jesus que me confiou. Então, o que Ele dá, Ele garante. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem que gastar a sua força para conservar algo, é sinal de que não foi o Senhor que te deu. Se o teu ministério, você tem que usar a força do teu braço para fazer ele acontecer, irmão, não foi o Senhor que te deu esse ministério. Você conseguiu de alguma forma. Você está aí? Porque quando é o Senhor, irmãos, o reino de Deus é como um homem que lança uma semente no campo e fica lá olhando para ver se ela cresce. É isso? Ele vai fazer o quê? Ele vai dormir. O pastor tem que dormir, irmão. Não, eu tenho que estar na igreja ali, porque senão, se não estiver na igreja, o caba não faz. Vai descansar, filho. Deu até sono, um ar-condicionadozinho desse, cochila um pouquinho aí no culto. Aí o reino de Deus lança semente no campo, vai dormir. Aí para mim, depois ele fala o segredo do ministério bem sucedido. Qual o segredo? E não sabendo ele como, a semente produz o seu fruto. Qual o segredo, pastor? Não sei. Irmão, quando eu chego num lugar que o pastor sabe de tudo, tem um segredinho de tudo, rapaz, isso aqui, pastor, isso, rapaz, isso você tem que fazer assim, cara, eu já boto o pé atrás. Cara, quando o cara sabe de tudo, é porque o controle é dele. No começo eu ficava com vergonha. O cara perguntava assim, pastor, quantos membros tem na sua igreja? Eu dizia assim, rapaz. E eu vou confessar para você aqui que eu sou crente. Eu já chutei. Igual político às vezes chuta um número assim. Eu chutava às vezes. Rapaz, deve ter uns 150. Às vezes tinha gente perto de mim que dizia assim, não, pastor, só a cadeira tem 300. Vixe, meu irmão, nem eu sei o tanto de membro que tem na minha igreja. E eu comecei a ficar constrangido. Um dia desse eu falei assim, cara, por que você tem que saber a quantidade de membros que tem na igreja? Você não precisa controlar tudo não, moço. Foi libertador para mim, coisa simples que me liberta. Foi libertador, irmãos. E qual é o segredo? Não sabendo ele como. Me dá uma planilha, me dá uma receita de bolo. Não tem 3 pitadinhas de oração, com 2 pitadinhas de palavra, com 3 medidas de amor. Não tem, irmãos. Você está entendendo isso? O reino de Deus, o responsável pela edificação no reino de Deus é Deus. Nós somos cooperadores com Ele. A ação principal não é nossa. Então, se na sua comunidade de fé só funciona se você tiver, pode ser o seu reino. Eu não estou dizendo que é não, tá? Estou dizendo que pode ser. Eu estou te fazendo pensar e analisar. Pode ser teu reino. Se só funciona em torno de você, pode ser seu reino. Você está aí, irmão? Então, para a gente concluir. Aí ele fala no verso 25 assim, ó, é a parte que eu mais gosto. Ele fala assim, ó, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente minha face. Ó, vocês não vão mais me ver. Acabou essa conversa, vocês não vão me ver mais. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de vocês. Tudo que eu precisava fazer por vocês, eu fiz. Se perdeu um, eu não tenho mais nada a ver com isso. Deixa eu te falar uma coisa aqui que vai ser libertador para você. Você sabia que discipulado tem prazo de validade? Você sabia? Você sabia que um discipulado que te torna dependente de alguém não é saudável? Você precisa ganhar, discipular, enviar e emancipar. O problema é que a gente falha na emancipação. A gente ganha, discipula, envia, mas controla. Como estão entendendo isso? Emancipa, varão. Gente, a partir de agora, ganhei vocês, cuidei, discipulei. A partir de agora, eu não tenho mais nada a ver com vocês. O sangue de vocês não pode mais ser cobrado de mim. Cara, que coisa linda isso aqui, velho.
Coisa linda. Não é? Eu vibro com isso aqui. Irmão, Jesus pega uma mulher que ele acabou de... Aquela mulher que foi pegar em adultério. Eles iam fazer o que com aquela mulher? Fala para mim. Eles iam matar aquela mulher, irmão. Ele pega ela, livra ela da morte. Se Jesus fosse um picareta, igual muitos que eu conheço hoje, ele ia pegar aquela mulher e ia dizer assim: agora você vai ser minha discípula, servir meu ministério para sempre, porque eu salvei sua vida. Você tem uma dívida de gratidão comigo. Ele ia fazer isso com ela. Se ele fosse um picareta, ele fala assim: não, minha filha, pode ir, vá. Pode ir, você está livre. Eu te libertei, foi para a liberdade. Pode ir embora se você quiser. Vá e não peque. Irmão, preste atenção. E você pode, o que você não pode é pecar. Hoje a gente inverteu os polos, Calés. E não pode não. Mesmo que fique pecando, mas fique. Não, mas eu estou em pecado, não tem problema. O importante é que está na minha igreja. O cara vai dizer para o mundo, não tem problema nenhum, mas se mudar de igreja, está endemoniado. Meu irmão, vindo para cá, eu recebi a mensagem de um querido irmão, precioso, de uma outra cidade. Está servindo aí uma igrejinha lá há 10 anos. Aí entendeu que precisava sair para ir para outra igreja. O pastor está para matar esse menino lá. É rebelde agora, porque enquanto 10 anos servindo na igreja dele, não era. Aí agora se tornou de ontem para hoje. Você está entendendo isso? Discipulado tem prazo de validade. Então Paulo fala assim: gente, a partir de agora eu reuni vocês para dizer: meus amados irmãos, eu não tenho mais nada a ver com vocês. Perfeito. O sangue de vocês não pode mais ser cobrado das minhas mãos. Sabe por quê? Verso 27. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Vocês não podem mais cobrar nada de mim, porque o que eu tinha que fazer por vocês eu fiz. Eu trouxe clareza sobre a vontade de Deus. Agora o poder é de vocês, como dizia o Capitão Planeta antigamente. Vocês é que sabem o que faz. Agora, irmãos, olha o verso 28. Pastor, se você puder pegar esse verso 28 e botar num lugar que você vai ver ele todo dia, faça isso. Ele fala assim, ó: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. A igreja é de Deus. A igreja não é sua, não é minha. A igreja é de Deus. Sabe por que a igreja é de Deus? Continua lendo. Ele comprou com seu próprio sangue. Irmão, como que eu quero tomar posse de algo que eu não paguei o preço para possuir, querido? Jesus derramou o sangue pela igreja e eu quero dominar para mim. Então ele fala assim: cara, cuida de você e cuida da igreja que não é tua. Você pertence a você, mas a igreja não. A igreja não é sua. A igreja é daquele que derramou o sangue para comprá-la. A igreja é propriedade de Deus, porque foi Deus que comprou a igreja com seu sangue. Vocês estão entendendo isso? Amém, gente? Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Aí Paulo fala assim: não se preocupa não que eu vou proteger. Ele fala assim: ó, vigiem. Irmãos, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está gerando um povo maduro. Paulo não está gerando um povo dependente dele. Paulo está gerando um povo maduro. Paulo está dizendo assim: gente, provavelmente no meio de vocês vão ter pessoas que vão se levantar para torcer a verdade, para querer atrair as pessoas para si. Não é quem está fora, é no meio de vocês. Paulo passou, olha só. Vigiem, verso 31. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês. Ele está dizendo assim: ó, eu passei 3 anos advertindo vocês, mas ainda assim terão no meio de vocês pessoas que vão se levantar para distorcer o evangelho. Se o cara ouviu Paulo por 3 anos e tentou rachar a igreja dele, tu acha que na sua igreja não vai ter ninguém para fazer isso?
Ah, não, meu irmão, aí ia querer demais. Paulo, querido, imagina você ouvir Paulo 3 anos. Irmão, você ouvir Paulo 3 anos e sair de lá para querer rachar uma igreja, você é um endemoniado, moço. Ele está dizendo assim: vai ter, vigiem, guardem. Ora, Jesus tinha um... Se a tua equipe, aliás, se a tua equipe não tiver um Judas, ela não está completa, tem que ter um Judasinho, tá? Não vai ser não. Aí ele fala assim, verso 32: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-lo e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Irmãos, queridos, preste atenção nisso aqui, olha que coisa linda. Paulo está dizendo assim, ó, olha o objetivo final do discipulado. Agora eu faço o quê? Agora eu os entrego a Deus. Isso aqui é o objetivo final do discipulado. Irmãos, discipular é você pegar alguém que está perdido com o diabo e trilhar um caminho até entregar essa pessoa para Deus. Isso é discipulado. Qual o grande problema? É que no meio do caminho a gente para e conecta ela na gente. Aí é o problema. Agora, para fazer isso, só faz isso quem está disposto a pagar um preço. E quando eu falo pagar um preço, eu não falo só de oração, como se a oração fosse só, mas não é só um preço espiritual. O que ele diz aqui, ó, verso 33: não cobicei a prata e nem o ouro e nem roupa de ninguém. Lembre-se, Paulo está dizendo como ele viveu no meio da igreja de Éfeso. Eu entreguei pessoas para Deus, eu não quis nada de ninguém, dinheiro, roupa, não quis nada de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as necessidades dos meus companheiros. Ele está dizendo assim, cara, eu paguei um preço, não só espiritual, eu paguei um preço financeiro, por mim e por aqueles que eram meus companheiros de edificação. Como que na sua comunidade de fé, só você é beneficiado? Como que as suas mãos só produzem para você? Por que as suas mãos não produzem para quem é o teu companheiro de jornada? Isso faz parte do discipulado. Você está aí? Desconfie de um lugar que somente uma pessoa cresce. Desconfie do lugar que somente uma pessoa recebe salário. Eu vou ser muito claro com você aqui hoje. Paulo está nos dando uma aula. Paulo está falando aqui com líderes. Ele não está falando com o povão, ele está falando com líderes. Lembre-se que essa é uma reunião de presbitério. Amém, gente? É uma reunião de presbitério. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os mais fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: a maior felicidade em dar do que receber. Aí ele termina a reunião, verso 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos e orou, e o beijavam. O que mais o entristeceu foi a declaração de que nunca mais o veriam a face. Então o acompanharam até o navio. E acabou o discipulado de Paulo com a igreja de Éfeso. E acabou. E é isso aqui. E Paulo está dizendo assim, agora eu vou seguir o meu caminho para o sofrimento, e vocês vão pôr em prática tudo que vocês receberam. Tem que ter um ponto final, irmão. Amém?
Então, o que eu trouxe para vocês nessa manhã, que não era nem para ser uma pregação, o que eu trouxe para vocês nessa manhã é um protótipo de uma liderança saudável para uma igreja saudável. Amém? Vamos orar? Era só isso que eu queria falar com você. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa palavra. Abençoa os meus irmãos. Obrigado por cada pastor que está aqui. Nos dê graça, nos dê sabedoria para conduzir o teu povo. Nós queremos servir ao Senhor, servindo os nossos irmãos. E que o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Vá em paz em nome de Jesus.